Você já se perguntou como seria um helicóptero Black Hawk se você trocasse os pilotos por um computador? Ótima notícia para você! O U-Hawk é a resposta para essa pergunta. Atualmente em desenvolvimento pela Lockheed Martin, o U-Hawk é uma atualização autônoma do Black Hawk, que começa a ser testada em 2026. Isso é este ano. Embora seja, em teoria, uma atualização logística do Black Hawk, a aplicabilidade prática do Hawk... Aplicabilidade prática. Vamos tentar dizer isso rápido 5 vezes, é uma mudança tão grande na doutrina. Isso abre uma caixa de Pandora cheia de perguntas. Vale a pena sacrificar os pilotos por mais espaço de carga? Mas não literalmente. Um programa pode substituir completamente um piloto? E será que as tropas vão confiar totalmente em uma aeronave autônoma? As respostas são mais complexas do que parecem. E agora, de volta ao episódio de hoje sobre as capacidades de design do Black Hawk. Para evitar qualquer confusão ao longo deste vídeo, vamos esclarecer essas duas coisas antes de entrarmos nos detalhes. Primeiramente, o U-Hawk não é um projeto independente. Na verdade, é uma reinterpretação não tripulada do lendário U-Hawk, não é um projeto independente. Na verdade, é uma reinterpretação não tripulada do lendário UH-60 Black Hawk, que é um helicóptero. Nunca falamos disso no Megaprojetos, então vamos aproveitar para comentar agora. Ainda não cobrimos o Black Hawk, mas isso será feito em breve? O Black Hawk original e o U-Hawk foram criados pela lendária Sikorsky Aircraft, fabricante de aeronaves. No entanto, a Sikorsky foi adquirida pela Lockheed Martin em 2015, e isso, por extensão, faz com que o U-Hawk faça parte da coleção de aeronaves em constante expansão da Lockheed Martin. O Black Hawk foi muito influenciado pela Guerra do Vietnã, embora não tenha participado dela. Helicópteros foram essenciais no conflito, levando o exército dos Estados Unidos a buscar modelos utilitários mais avançados após a guerra. O lendário Bell UH-1 Iroquois, mais conhecido como Huey, foi de longe a aeronave mais importante no Vietnã. Era um helicóptero utilitário usado para transporte de tropas, reabastecimento e evacuação médica. Apesar de muito útil, o Huey tinha uma taxa de sobrevivência péssima. De aproximadamente 7.000 Hueys enviados, cerca de 3.300 foram abatidos, o que representa quase 50% de taxa de perda. Esse era o desempenho do Huey contra armas de verdade. Mas, em 1989, um Huey do exército espanhol foi abatido perto de Madrid porque um fazendeiro lançou um foguete. O que é bizarro, mas também faz a cena de Rambo, programado para matar parecer quase realista. Com isso em mente, o exército queria focar na sobrevivência com seu próximo helicóptero utilitário. A lista de requisitos para o novo projeto, divulgada em 1972, incluía maior sobrevivência, confiabilidade, melhor desempenho em grandes altitudes e design modular. A capacidade de ser transportado a bordo de um C-130 Hércules e custos de ciclo de vida mais baixos, entre outras características. Os engenheiros da Sikorsky criaram rotores principal e de cauda de 4 pás, com perfil longo e baixo, para atender ao requisito de transportabilidade no C-130. O projeto foi depois chamado Black Hawk, não pelo pássaro, mas pelo nativo americano, líder e guerreiro Salk, que lutou ao lado dos britânicos contra os Estados Unidos em 1812. Um Black Hawk vazio pesa cerca de 12.500 libras ou cerca de 5.700 quilos e com alguma desmontagem pode facilmente caber a bordo de uma aeronave de transporte Hércules. O Black Hawk mede 50 pés e 1 polegada de comprimento, sem incluir os rotores, 7 pés e 9 polegadas de largura e 16 pés e 10 polegadas de altura, e o rotor principal mede 53 pés e 8 polegadas de diâmetro. O rotor, aliás, é famoso pela força do vento gerado por ele. Os anéis criados por esse vento são tão fortes, eles são conhecidos por derrubar pessoas, já que algumas simplesmente não estão preparadas para a imensa força que enfrentam. Ao se aproximar de um Black Hawk, o Black Hawk é movido por 2 motores turboeixo General Electric T-700. Ao contrário dos aviões, que usam turbojatos, helicópteros e hovercrafts usam motores turboeixo. Tanto os motores turboeixo quanto os turbojatos dependem de uma turbina a gás, como unidade básica de potência.
Motores turbojato usam parte da energia dos gases de escape para acionar o compressor e manter a operação, enquanto o restante da potência gera impulso puro. Motores turboeixo, por sua vez, têm mais ventiladores no escapamento para extrair energia e convertê-la em potência no eixo de saída. Então eles geram energia da mesma forma, mas essa energia é utilizada de maneira diferente. Turbojatos expulsam gases pela traseira para empurrar toda a máquina para frente, enquanto motores turboeixo convertem energia em movimento rotativo, que alimenta os rotores e faz o helicóptero subir. O T-700, que gera cerca de 1.900 cavalos no eixo do Black Hawk, é o mesmo motor usado no Apache, helicóptero de ataque icônico, e nos Super Cobra e Venom da Bell. Os 3.800 cavalos de potência garantem uma taxa de subida de 1.646 pés por minuto e uma velocidade de cruzeiro confortável de cerca de 175 milhas por hora. 282 km por hora, com uma velocidade máxima chegando a pouco menos de 300 km por hora. Além da velocidade e confiabilidade, os motores T-700 também são muito resistentes. O Falcão Negro já provou que pode operar e pousar com segurança, mesmo com falha de um motor ou impacto de pedra. Os tanques internos armazenam até 360 galões de combustível para alimentar os motores. Porém, como a modularidade era crucial para o exército, Sikorsky garantiu que o Falcão Negro pudesse se preparar para viagens longas. A aeronave pode receber o Sistema de Suporte de Cargas Externas, ESSS, asas reforçadas na fuselagem que transportam até 10.000 libras de armas e equipamentos. Isso significa carregar 2 tanques de combustível externos de 200 galões, o que aumenta o alcance do Falcão Negro de 370 para 1.380 milhas. A capacidade de armazenamento era particularmente importante ao projetar o Falcão Negro. O Falcão Negro original, designado UH-60A, foi posteriormente atualizado para o UH-60L. Enquanto ambas as versões do helicóptero têm capacidade para transportar 11 pessoas com a área de carga totalmente carregada, 14 pessoas com carga parcial ou até 20 pessoas com carga leve, o UH-60L possui uma capacidade de carga externa muito superior. Sua capacidade máxima de elevação é de 9.000 libras de carga externa, ou quase 3.200 libras de carga interna, incluindo os passageiros. Combinando para um peso máximo de decolagem total de 22.000 libras, incluindo o peso do helicóptero, o modelo original UH-60A ficava cerca de 1.000 libras abaixo nesse aspecto. Na prática, o Falcão Negro era usado para transportar Humvees, blindados e obuseiros M119. Um M119 pesa cerca de 1.950 quilos em combate. Além de transportar o canhão, os Falcões Negros levavam 4 homens e munição no compartimento de carga. O que significa que eles podiam ter uma equipe de artilharia pronta para uma missão no campo de batalha num piscar de olhos. Tão importante quanto a capacidade de carga era a possibilidade de configuração, dependendo do tipo de missão. O Falcão Negro se destaca como um dos helicópteros mais reconfiguráveis de sua época. A aeronave pode ser configurada para transporte de tropas, evacuação aeromédica, transporte VIP, guerra eletrônica, comando tático e até como helicóptero de ataque. Apesar de sua falta de agilidade e velocidade, o Falcão Negro geralmente é armado com 2 metralhadoras M200 e 40 miniguns M134 ou canhões rotativos, GAU-19. No entanto, se o ESSS for utilizado, um único 70mm, 4 mísseis ar-terra, AGM-114 ou 4 mísseis AIM-90 e 2 Stinger para combates ar-ar. Apesar de pouco utilizado para isso, o Falcão Negro pode ser equipado com o sistema de dispersão de minas Vulcano. O Falcão Negro mais capaz em combate é o DAP, que significa Penetrador de Ação Direta. Operado pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, essa versão do Falcão Negro é uma aeronave de ataque dedicada, sem transporte de tropas. Há também o Falcão Negro Stealth dedicado. Só 2 foram construídos e usados na operação no complexo de Osama Bin Laden. Apesar de pouco se saber sobre o projeto, é conhecido que usaram tecnologias para diminuir ruído e assinatura no radar.
O HH-60W é a variação de busca e resgate do Falcão Negro, projetado para acomodar até 6 macas com espaço para procedimentos médicos. O Falcão de Fogo foi adaptado para combater incêndios, sendo um dos poucos modelos dedicados fora do uso militar. Pode ser usado para lançamentos de água, evacuação, busca, resgate e outras necessidades de equipes de combate a incêndios. Também existem falcões negros de operações noturnas, falcões negros de mapeamento de terreno e reconhecimento e falcões negros de transporte VIP. Há falcões negros com ou sem capacidade de reabastecimento aéreo e outros com sondas de comprimento específico. Isso define ser um falcão negro, versatilidade. E essa versatilidade garante ao Falcão Negro seu lugar em forças armadas de todo o mundo, onde continua sendo um importante coringa até hoje. E embora os Estados Unidos planejem aposentá-lo, é em favor do MB-75 da Bell. O Falcão Negro não vai sair de cena. Ele está apenas evoluindo com o desenvolvimento de helicópteros autônomos e do U-Falcão. Drones não tripulados existem há tempo suficiente para que helicópteros autônomos sejam o próximo passo lógico em seu desenvolvimento. Trocar drones por helicópteros não tripulados não é um grande salto, e não há helicóptero melhor para testar do que a plataforma mais versátil da história. O Hawk, na verdade, não é a primeira versão autônoma do Black Hawk. Ele só vai se tornar o primeiro Black Hawk autônomo, produzido em massa. A NASA criou uma versão modificada do helicóptero, o Rascal, que fez um voo totalmente autônomo em 2012. Apesar da presença do exército a bordo, o helicóptero fez todo o voo em 2 horas. O Rascal voou a cerca de 400 pés e utilizou controle de voo, desvio de ameaças, detecção de terreno e geração de trajetória totalmente autônomos. Em 2014, um ano antes da Sikorsky ser comprada pela Lockheed Martin, a empresa criou o Black Hawk de pilotagem opcional. O OPBH integrava o programa Mural do Exército, que visava criar um helicóptero de transporte aéreo, tripulado e reabastecimento. A tripulação podia escolher se o helicóptero seria pilotado por um piloto ou por um software embarcado. Para esse propósito, a Sikorsky desenvolveu a tecnologia Matrix, que é algo bastante importante, já que também é usada no U-Hawk. Essa tecnologia melhora os recursos autônomos do Black Hawk, permitindo voo controlado por operador sem piloto. A tecnologia de ponta usa hardware e software para permitir voos autônomos até em ambientes restritos. Ele pode planejar uma rota de voo e executar voos em baixa e alta altitude, levando em consideração áreas perigosas que devem ser evitadas. Também pode fazer alterações na rota de voo em tempo real, com o trocadilho intencional. Além disso, diminui custos operacionais e do ciclo de vida por torre de voo. Talvez o mais importante sobre o Matrix seja ele ser independente de plataforma, permitindo o uso da mesma tecnologia em sistemas além do Black Hawk. O programa de 2014 foi um sucesso fantástico e em 2022 demonstrou suas habilidades práticas ao público em uma demonstração de sua utilidade em missões humanitárias em ambientes hostis. Um Black Hawk foi carregado com 14 caixas cheias de sangue real e simulado, pesando 500 libras ou 226 quilos. Sem tripulação a bordo, o Black Hawk decolou e voou por 50 minutos, cobrindo 83 milhas, 133 quilômetros. Para simular evasão real, o helicóptero desceu a 200 pés e manteve 115 milhas por hora para mascarar a assinatura. O voo foi concluído sem nenhum problema e era hora do segundo teste. O teste de carga externa fez com que o Black Hawk autônomo levantasse um container de 2.600 libras com uma cinta de 40 pés e voasse por meia hora até o local de pouso designado. A demonstração também incluiu a parte opcional do programa Black Hawk, opcionalmente pilotado. Durante a aproximação, o operador em solo controlou o helicóptero, ordenou a liberação segura do container e o enviou para evacuar um ferido próximo. Após colocarem o ferido simulado no helicóptero, o operador mandou levá-lo a um hospital de campanha e o Matrix fez isso com segurança. Durante todo o voo, o BatDock transmitia os sinais vitais dos pacientes simulados para a equipe médica em solo. O sistema Matrix mostrou que permite aos Black Hawks missões táticas de reabastecimento sem piloto a bordo.
Diferente de outros sistemas não tripulados que precisam de operador ou controle remoto, o Matrix é totalmente autônomo e quase não exige intervenção. Isso resulta do entendimento dele sobre o ambiente, diferente de outras aeronaves não tripuladas que seguem pontos de passagem pré-programados. Enquanto isso, o Matrix responde às condições em tempo real, pois foi programado para entender condições de voo desejáveis e indesejáveis. Essa foi a ideia básica que plantou a semente para o U-Hawk agora. O U-Hawk foi o próximo passo lógico na evolução autônoma do Black Hawk, oficialmente designado como Sistema de Aeronave Não Tripulada S-70, sendo S-70 a designação civil do Black Hawk. O U-Hawk apresenta uma série de mudanças em comparação ao Black Hawk que todos nós conhecemos e amamos. Para começar, não há cockpit, já que não há tripulação a bordo. Teoricamente, isso aumenta o espaço de carga do U-Hawk em 25%, mas na prática pode quase dobrar a capacidade de transporte da aeronave. O U-Hawk pode transportar 4 contêineres intermodais modulares, enquanto o Black Hawk só levava 2. Isso é fundamental, pois o U-Hawk será usado principalmente como helicóptero de transporte. O JMIC é um container padronizado das Forças Armadas dos Estados Unidos, usado para transportar desde munição até suprimentos humanitários. Ele pode transportar 6 cápsulas de munição para o HIMARS ou 2 canisters de mísseis navais de ataque com 3,40 e 8 metros de comprimento e 71 centímetros de largura. O U-Hawk transporta e descarrega grandes cargas com mais facilidade que o Black Hawk. O redesenho frontal trouxe uma porta concha e rampa no lugar da antiga cabine de comando. A rampa é útil para veículos como o HDT Hunter Wolf, um terrestre não tripulado transportado e implantado pelo U-Hawk em parceria de veículos não tripulados. Embora a capacidade de carga externa siga em 9.000 libras, o U-Hawk suporta cerca de 7.000 libras internamente, somando 10.000 libras de elevação total. Isso significa que ele supera um pouco o Black Hawk original em capacidade de carga. Na prática, um U-Hawk transporta mais de 33 toneladas por 100 km em 16 horas, algo quase impossível para um Black Hawk padrão, porque a tripulação precisaria descansar. E também porque o U-Hawk tem um alcance melhor. O alcance do U-Hawk supera o do Black Hawk em cerca de 25%, com um alcance máximo de 1.840 milhas, ou quase 3.000 quilômetros, e uma autonomia máxima de 14 horas. Se a função do U-Hawk for apenas pairar e monitorar a situação, ele também pode carregar tanques de combustível internos para aumentar o alcance e a autonomia. Isso seria muito útil para as tropas americanas, especialmente no Indo-Pacífico. O U-Hawk pode, em teoria, voar de Guam até Taiwan, reabastecer e voltar voando. A mesma viagem está muito além do alcance do Black Hawk padrão. Essas mudanças ocorrem porque a Sikorsky substituiu os pilotos por um computador. Um Black Hawk tradicional exigia 2 pilotos. Um U-Hawk requer um tablet. E não só isso, mas a pessoa por trás do tablet precisa de treinamento mínimo, de acordo com o diretor da Sikorsky Inovações, Igor Cheropinski. Isso foi comprovado em outubro de 2025, quando um soldado e não um piloto treinado operou um Black Hawk movido pela tecnologia Matrix. Embora o helicóptero em questão não fosse exatamente o U-Hawk, suas habilidades autônomas são idênticas às do U-Hawk. O sargento da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos foi treinado para planejar e comandar uma missão com o Black Hawk via tablet em menos de 1 hora. O sargento então comandou o Black Hawk para lançar várias cargas aéreas, incluindo uma carga interna, uma carga suspensa e uma recuperação de evacuação médica. O diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, Eskimi Bentley, simplificou ainda mais a tecnologia dizendo: basicamente, o que fizemos foi pegar um Black Hawk e, usando nosso sistema de autonomia Matrix, transformar essa aeronave em um UAS. A Matrix e seu funcionamento aqui são essenciais. O operador escolhe quanto controlar a aeronave, pode pilotar sozinho ou emitir comandos gerais. Cheropinski diz que o operador pode simplesmente instruir o U-Hawk a ir do aeroporto A ao aeroporto B, e o Matrix irá planejar a rota do voo. Tudo sozinho, seguindo os procedimentos de voo. O U-Hawk
provavelmente não tomaria decisões autônomas em combate, assim como o Black Hawk raramente é usado como aeronave de combate. O U-Hawk foi criado para transportar e lançar mais de 30 Vantes com diferentes efeitos. Tudo isso se deve ao design Quiver, que permite lançar diversos Vantes de curto e médio alcance, escolhendo os efeitos conforme a missão. Imagine trocar facilmente as ogivas de um míssil? É esse tipo de variabilidade que falamos aqui. O U-Hawk pode lançar Vantes para reconhecimento, interferência, simulação, mapeamento e também Vantes ar-terra ou ar-ar, conforme escolha do operador. Isso proporciona ao U-Hawk, indiscutivelmente, mais capacidade de combate do que o Black Hawk, embora de uma forma diferente, já que o Black Hawk precisa estar em uma zona de combate para contribuir com a luta. O U-Hawk pode lançar Vantes de longe, o que certamente reduz o risco de perder uma aeronave. Talvez o mais interessante sobre o U-Hawk seja que, apesar de todas essas mudanças e melhorias, ele ainda mantém 95% de similaridade com a frota atual do Black Hawk. Ele pode ser reparado com peças do Black Hawk sem precisar de nova instalação de produção. E talvez ainda mais importante, isso significa que qualquer Black Hawk pode ser transformado em um U-Hawk. Se os militares do mundo estiverem dispostos a pagar o preço, a questão é, o que isso representa para o futuro dos helicópteros militares? E ainda mais relevante, o que significa para o Black Hawk? O futuro da guerra com helicópteros. Embora o surgimento de helicópteros autônomos pareça que estamos a um passo da guerra moderna, o U-Hawk, que funciona como um videogame em que armas são controladas remotamente, não é uma solução definitiva para helicópteros utilitários. Ainda não se sabe, até o momento desta gravação, se o U-Hawk será usado de forma civil. O Black Hawk de combate a incêndios, já citado e capaz de transportar 1000 galões, é extremamente útil. Não há menção de um modelo assim sendo desenvolvido na plataforma U-Hawk, que está em desenvolvimento há cerca de 1 ano. Tudo o que ele conquistou até agora é impressionante, considerando o pouco tempo. Mas o Black Hawk tem um legado no setor civil que o U-Hawk, no momento, não consegue igualar. Também é difícil, embora não impossível, imaginar o uso de um U-Hawk em missões de busca e resgate. Embora o U-Hawk possa receber vários sensores e equipamentos de busca dos Black Hawks de SAR, as missões de busca e resgate exigem a presença de um piloto humano e equipe especializada no local. O Black Hawk é grande e pesado. Achar um local de pouso em floresta ou montanha é algo que poucos pilotos confiariam a um helicóptero autônomo. Nessas situações específicas, a experiência, os instintos e o toque pessoal de um piloto treinado podem ser aprimorados. Mas eles não podem ser totalmente substituídos por um programa, não importa o quão bem codificado esse programa seja ou o quão caro foi o hardware. Além disso, os profissionais de busca e resgate do Falcão Negro provavelmente preferem um piloto humano ao invés de um programa. Esse também é um grande problema. Para transporte de munição e suprimentos com o U-Hawk, ótima solução. Transporte de tropas, nem tanto, mesmo que o U-Hawk possa ser perfeitamente seguro para transportar pessoas a bordo. Os humanos, e isso inclui o pessoal militar, geralmente não confiam em tecnologia autônoma quando se trata de situações que ameaçam a vida. Se você fizesse uma pesquisa, descobriria que a maioria das pessoas preferiria estar a bordo de um helicóptero pilotado por um piloto de verdade do que por um controlado pela tecnologia Matrix. Na verdade, foi feito um estudo especificamente sobre esse assunto. Estudo de 2018 da Universidade Estadual do Arizona analisou a percepção pública sobre aeronaves autônomas com 157 participantes, incluindo alguns pilotos treinados. Mesmo assim, a maioria dos participantes disse que se sentia confortável com o atual nível de segurança da aviação e até mesmo com carros autônomos. A maioria afirmou que ficaria muito desconfortável com apenas um piloto, em vez de 2, operando um avião de passageiros. Na próxima pergunta, discute-se um voo totalmente autônomo, sem pilotos a bordo. A maioria demonstrou desconforto com a ideia, apenas 10 participantes se disseram confortáveis ou muito confortáveis. A maioria dos participantes acredita que voos autônomos de passageiros nunca serão aprovados pela desconfiança na tecnologia.
Se você pedir para alguém entrar em um carro autônomo, a resposta pode ser sim ou não, dependendo da pessoa. Se você pedir para uma pessoa entrar em um avião ou helicóptero autônomo, é mais provável que receba um "você perdeu o juízo?" como resposta. Aplicando a mesma lógica ao U-Hawk, podemos esperar resultados parecidos. Embora o U-Hawk não tenha sido projetado para transporte de tropas de qualquer tipo, alguns veem seu desenvolvimento como um lançamento discreto de uma plataforma autônoma para transporte de tropas. Ainda não chegou nesse ponto e ninguém está falando sobre isso agora, mas talvez tentem fazer isso algum dia, e se fizerem, as tropas vão protestar fortemente contra. Ninguém se sente seguro em um transporte coletivo tão grande, só haveria menos resistência em uma evacuação médica. Se você for baleado e sangrar em um campo, provavelmente preferiria embarcar em um helicóptero autônomo do que em nenhum. Mesmo helicópteros de evacuação médica têm tripulação que ficaria nervosa e com razão. Uma questão importante, que só saberemos quando ocorrer, é como o U-Hawk reagirá em acidentes. Todos lembram do infame incidente do Falcão Negro em perigo em Mogadíscio, mais tarde imortalizado no filme homônimo de Ridley Scott. O filme mostra bem como os pilotos lutaram para manter os Falcões Negros no ar após serem atingidos por RPGs. O que o U-Hawk fará se for atingido por um RPG ou se algum sistema falhar? Lembre-se, os operadores não são pilotos treinados. Ele foi feito para ser operado por soldados sem treinamento profissional de voo. O U-Hawk deve ter protocolos de emergência em sua programação. Só saberemos como eles lidam com emergências reais quando acontecer o primeiro incidente. Atualmente, o U-Hawk só transporta munição, equipamentos e suprimentos, estando proibido para tropas, busca e resgate ou combate a incêndios. Algo que precisa ser destacado a favor do U-Hawk é o fato de que ele minimiza a possibilidade de erro humano. Não é incomum que pilotos causem a queda de helicópteros ou aviões, mas isso não ocorre com o Hawk, pois não possui piloto. É claro que é totalmente possível que uma falha derrube um U-Hawk permanentemente, mas pelo menos nenhuma vida humana será perdida se isso acontecer. Ele pode competir com o Black Hawk em combate, pois apesar de não ser um helicóptero de ataque, o Black Hawk pode ser bem armado. Isso é raro, pois ele foi feito para transportar tropas e equipamentos. Mas se uma unidade precisar de apoio aéreo imediato e próximo, e os únicos helicópteros disponíveis forem alguns Black Hawks, eles podem dar conta do recado, embora de forma mais lenta e menos eficaz do que o Apache. Ele também pode atuar como escolta armada, se necessário. Se você vir um Black Hawk em sua configuração de ataque, ainda assim, é muito provável que ele esteja sendo usado para transporte de tropas ou equipamentos. Em certas situações, eles vão para áreas hostis entregar tropas ou equipamentos e precisam das armas do Stub Wing para se defender. O U-Hawk é diferente nisso. Ainda não está claro se a configuração ESSSS Stub Wing será usada com o U-Hawk. Em teoria é possível, pois ainda é um Black Hawk, mas o Infopax da Lockheed Martin não menciona isso e não houve demonstrações. O U-Hawk não é feito para transportar tropas e por isso não tem as duas metralhadoras do Black Hawk, pois não há quem as opere. O que o U-Hawk pode fazer é lançar enxames inteiros de Vanches. Isso certamente pode ser muito útil durante o combate. Não apenas as unidades em terra recebem reconhecimento. Alguns Vanches, como já discutido, também podem transportar cargas ar solo, especialmente armas capazes de destruir veículos blindados ou estruturas inimigas. O U-Hawk transporta mais armas que um Black Hawk padrão. Um U-Hawk carrega mais de 30 Vanches, enquanto o Black Hawk não passa de 19. Lançadores de foguetes de 70 mm e 4 mísseis ar-terra. Isso não indica que o U-Hawk será usado em apoio aéreo aproximado, pois não faz sentido voar perto de uma área de combate. Vantes de curto e médio alcance podem ser lançados de locais seguros. E como o U-Hawk não possui outras armas, não faz sentido enviá-lo para uma área de combate e arriscar que ele seja abatido. Em agosto de 2025, a Sikorsky firmou contrato com o Exército dos Estados Unidos para equipar helicópteros Black Hawk com capacidade de lançar drones. As cápsulas de drones serão montadas nas asas curtas, ESS, e apesar de terem função similar aos UAVs do U-Hawk, não contarão com a tecnologia de lançamento Quiver,
nem transportarão tantos drones. Isso significa que o Black Hawk ainda poderá atingir o mesmo efeito de ataque do U-Hawk, mas em escala menor, ainda expondo os pilotos a risco. Assim, o U-Hawk deve ser a melhor opção e pode ser usado para reconhecimento e mapeamento do terreno com drones, se necessário. O Midi Hamid, CEO da Skies Limited, fabricante de instrumentos para aeronaves autônomas, afirmou que o mapeamento humano pode custar $20 mil por milha quadrada. Um helicóptero autônomo pode obter os mesmos resultados a um custo 10 vezes menor e com mais segurança, como o U-Hawk. Enviar uma aeronave autônoma e não tripulada para território desconhecido é muito mais seguro do que arriscar a vida de 2 pilotos e um chefe de equipe. O 160º já mostrou que o Black Hawk pode ter radar de acompanhamento de terreno e torre de sensores, permitindo voos em altitudes muito baixas, mesmo com mau tempo, evitando detecção. Então, por que não simplesmente colocar esses equipamentos em um U-Hawk e tirar os pilotos completamente da equação? No fim, é provável que o U-Hawk seja usado assim, não para substituir os Black Hawks, mas como projeto complementar. Ele pode ser enviado para todos os ambientes considerados perigosos demais para arriscar a vida de um piloto de verdade. Ele poderia realizar tarefas simples que não exigem o piloto, como entregar suprimentos médicos ou transportar cargas pesadas. Pode fornecer apoio aéreo com sua frota de Vanches. Porém, em operações sensíveis, como apoio aéreo aproximado, penetração profunda, busca e resgate, evacuação médica e transporte de tropas. É difícil imaginar o U-Hawk substituindo o Black Hawk tão cedo. O Black Hawk possui reputação que poucos helicópteros igualam e já serviu em exércitos de diversos países nos ambientes mais hostis, mostrando grande versatilidade e sobrevivência. As tropas confiam nele e isso é fundamental aqui. E quando se trata de vidas humanas, a maioria das unidades prefere trabalhar com o Black Hawk do que com o U-Hawk. Também existe uma certa intolerância geral em relação a qualquer coisa autônoma. Desde que os motores de IA começaram a dominar cada canto da maldita internet em massa, as megacorporações e os acionistas por trás delas começaram a enfiá-los goela abaixo da gente, para todos os lados. Por causa disso, há um sentimento anti-IA claro se espalhando pelo mundo todo, e isso se estende aos veículos autônomos. Embora o soldado comum no dia a dia não tenha voz sobre qual helicóptero vai usar, o U-Hawk vai acabar se encontrando numa situação um pouco amarga quando entrar em serviço. Como estamos no meio de uma onda geral anti-tecnologia no momento, além disso, integrar um helicóptero autônomo no ciclo cotidiano exigiria uma grande mudança na doutrina. As Forças Armadas dos Estados Unidos atualmente investem mais recursos do que nunca em tudo não tripulado. Drones, helicópteros, veículos terrestres e equipes antibombas. Desenvolvê-los e usá-los efetivamente no dia a dia são diferentes, sendo que a segunda exige mudanças significativas nos protocolos para ter sucesso. Tudo isso ainda está distante? O U-Hawk começará testes intensivos em 2026 e, dependendo dos resultados, poderá ser implementado nos anos seguintes. Ou quem sabe, talvez nunca. O Black Hawk, ao mesmo tempo, está lentamente voando em direção ao seu fim. Mas esse voo é muito lento e ele ainda pode oferecer muito valor, independentemente do surgimento do U-Hawk e do Bell MV-75. Apesar das coisas pessimistas e negativas que acabei de dizer sobre aeronaves e veículos autônomos, assim como sobre IA, com certeza veremos crescimento nessa área, especialmente no setor militar. Já estamos no meio disso e o U-Hawk é apenas uma prova de como estamos avançados. Mas qual será o próximo passo e como isso vai afetar os campos de batalha modernos? Isso ainda veremos. Obrigado por assistir.